Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa, aqui no YouTube. Meu nome é Cláudia Matos e eu sou colaboradora da casa. O tema deste mês é Por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. É uma citação de Paulo de Tarso, que está em sua carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 19. O expositor de hoje é Alberto Leitão Rosa, colaborador do CEIR, que abordará o tema Males Pequeninos. Mas antes, nós vamos ler uma página e fazer a nossa prece para harmonização. A página de hoje é do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, em sua mensagem de número 146. Cuide bem de seu corpo, dando-lhe alimentação sadia e frugal. Não abuse de carnes nem de bebidas alcoólicas. Mas não esqueça também que a alma precisa de alimentação. Procure ler bons livros. Faça da leitura um hábito diário. Não é só de pão que vive o homem, é também de sabedoria. E esta você encontrará nos bons livros, companheiros deliciosos e cheios de ensinamentos úteis. Vamos orar? Vamos nos concentrar, elevar nossos pensamentos ao alto, em gratidão a Deus pela vida, ao Cristo, nosso irmão maior, por seu Evangelho, a Maria de Nazaré, por seu colo, por seu manto que nos protege, a espiritualidade amiga e abnegada do CEIR, que está sempre disposta a nos ajudar. E assim rogamos a todos que tenhamos uma tarde de paz e que os ensinamentos do Mestre Jesus possam tocar nossos corações e mentes e reger nossos pensamentos, nossas atitudes. Pedimos ainda que o nosso irmão Alberto, que fará uso da palavra, seja sempre iluminado e abençoado. Estejamos com Jesus como Ele está com a gente, agora e sempre. Graças a Deus. Vamos ouvir agora Alberto Leitão Rosa. Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Que Jesus nos abençoe em mais esta feliz oportunidade de estarmos aqui, virtualmente reunidos, para juntos estudarmos um pouco mais o seu Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. Registrou Allan Kardec, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo este intitulado Meu Reino Não é Deste Mundo, no item de número 5, intitulado O Ponto de Vista, Kardec registra que, pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso que os da terra, torna-se qual a criança que nada vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade ferido, são tantos outros tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, a verdadeira tortura de todos os instantes. E trouxemos esta passagem de Kardec para convidar todos a colocarmos as nossas mentes e corações no tema
que se apresenta para essa oportunidade, como já foi dito na abertura, né? Males pequeninos, ou males aparentemente pequeninos, como veremos, que está no livro Coragem, de autoria do espírito Albino Teixeira. Este livro é de autoria de espíritos diversos, mas este capítulo de número 2, intitulado Males Pequeninos, é de autoria do espírito Albino Teixeira, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Essa obra, Coragem, foi publicada no ano de 1971. E esse texto que temos para nossa análise, ele já é precedido por isso que Kardec falou, dos males que nós causamos a nós mesmos, da angústia perene, dos sofrimentos, das torturas que nós mesmos imputamos a nós, como veremos. Então vamos analisar a essência do texto de Albino Teixeira, para depois então meditarmos sobre essas questões que ele fala, dos sentimentos que nós mesmos albergamos dentro de nós, para vermos então qual é a melhor forma de nós lidarmos com isso e de extirpar esses sentimentos que são nocivos para nós. Lembrando ainda que este tema Males Pequeninos faz parte de um grande contexto do mês, que é o versículo 19 do capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, quando ele diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Tudo dentro desta sintonia desses males pequeninos que nós causamos a nós mesmos. O texto de Albino é um texto bem pequeno, né? Podemos aqui passar muito rapidamente por ele, onde ele vai nos dizer assim: guardemos cuidado para com a importância dos males aparentemente pequeninos. Observem o aparentemente. Não é o aguaceiro que arrasa a árvore benemérita, é a praga quase imperceptível que se lhe oculta no cerne. Não é a selvageria da mata que dificulta mais intensamente o avanço do pioneiro. É a pedra no calçado ou o calo no pé. Não é a cerração que desorienta o viajor ante as veredas que se bifurcam. É a falta da bússola. Não é a mordedura do réptil que extermina a existência de um homem. É a diminuta dose de veneno que ele segrega. Assim, na vida comum. Conclui Albino, dizendo: na maioria das circunstâncias, não são as grandes provações que aniquilam a criatura, e sim os males supostamente pequeninos, dos quais, muita vez, ela própria escarnece, ela própria debocha, né? A se expressarem por ódio, angústia, medo e cólera, que se lhe instalam sorrateiramente por dentro do coração. Então, o texto de Albino Teixeira, Males Pequeninos, vem falar dos vícios que se instalam dentro de nós através desses sentimentos, como ódio, como angústia, como medo, como cólera, e que vão nos destruindo de forma sorrateira, que vão nos prejudicando de forma muitas vezes imperceptível. Por isso ele ter usado essa metáfora dos males pequeninos, né? Comparando as questões externas, que são os males maiores, né? São as expiações, então são as questões, os problemas familiares, as questões de necessidade material, de doenças, etc., são os males, os sofrimentos, mas a forma como nós vamos enfrentar esses sofrimentos é que poderá despertar esses males pequeninos, supostamente pequeninos, como fala o espírito Albino Teixeira, né? E Kardec, naquele trecho que trouxemos do Evangelho para abrir as nossas reflexões, fala de quê? Do orgulho da vaidade, que provoca uma perene angústia. Olha ele aqui falando da angústia, né? Uma verdadeira tortura, quando nós deixamos nos envolver por sentimentos negativos que são despertados no fundo, pela nossa maneira de ver a vida, daí o ponto de vista. Quando focamos os nossos interesses apenas na vida material e, sendo despertado pelo orgulho e pela vaidade, nós vamos provocando em nós mesmos males supostamente pequeninos, né? Na questão 917 do Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer, os Espíritos vão dizer, melhor dizendo,
O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Então, é no egoísmo que nós vamos ter a gênese de todos esses sentimentos que são despertados e que prejudicam a nós mesmos, como disse o Albino Teixeira. Então ele fala da angústia, né? Desse sofrimento, né? Desse tormento, desta amargura que nós enfrentamos ao estarmos lidando com as nossas dores, por não entendermos a dor, por não compreendermos o objetivo da vida. Então a gente se desespera, a gente produz um aumento no nosso sofrimento por conta dessa angústia. Evidentemente, nós não estamos aqui abordando a angústia do campo psiquiátrico, que é uma doença e que necessita de tratamento. Estamos falando da angústia comum que nós desenvolvemos ao estarmos lidando com as nossas dores, com as aflições, com as nossas expiações, com as nossas provas. Emmanuel tem uma página no livro Vinha de Luz, intitulada Amargura, lição 123, que nos ajuda também a entender essa questão da angústia, né? Porque Emmanuel vai dizer assim, que nós nunca devemos perder o otimismo, porque sempre tem solução para qualquer problema. Nós nos angustiamos por não encontrarmos uma solução imediata, né? Então, Emmanuel nos aconselha a continuarmos confiantes na vida, nas nossas tarefas, entendendo o processo que Deus se utiliza para que nós possamos avançar no campo da evolução, né? Que nós devemos ter cautela para não estendermos o mal na vida daqueles que estão caminhando conosco, né? E que principalmente nós não devemos nos queixar, superestimando os nossos problemas, cultivando amarguras. Olha que coisa interessante, né? Porque muitas das vezes nós nos queixamos de maneira fútil, por qualquer coisa nós nos queixamos e vamos superestimando todas as coisas que para nós são ruins, porque estão prejudicando os nossos interesses imediatos, e vamos então falando demasiadamente, nos queixando demasiadamente sobre as aflições que temos. É claro que isso é diferente de um desabafo, né, sobre as nossas dores com uma pessoa que escolhemos de nossa confiança. Isso é saudável, mas não ficarmos fazendo seminários sobre as nossas aflições com todas as pessoas que encontramos indistintamente. Isso só vai nos prejudicar, só vai despertar em nós a angústia, essa amargura que Emmanuel está aqui nos falando, né? Então nós devemos sim, diante das dores, fazermos reflexões, sermos prudentes, né? Mas não podemos valorizar as ofensas, as discórdias, para que nós não deixemos a raiz da amargura, como diz Emmanuel, encontrar um clima propício para poder se instalar dentro de nós. Então é a forma como nós agimos diante das aflições e das dores que vão despertar esse sentimento da angústia, esse sentimento da amargura, né? Os sofrimentos que temos, quando não bem compreendidos, nós aumentamos o sofrimento, colocando mais essa sobrecarga que seria a angústia, né? Então são sofrimentos de variadas ordens, né? Que podemos ter nas convivências familiares, né? Nos erros que nós mesmos cometemos, quando somos desrespeitados, quando temos qualquer tipo de injúria, humilhação, doenças, etc. Enfim, morte de entes queridos. São os sofrimentos que a vida nos apresenta e que nós precisamos estarmos bem cientes do processo de Deus para a nossa evolução, para que a gente possa enfrentar os sofrimentos de forma serena e pacífica, né? A atitude que os espíritos nos recomendam diante dos sofrimentos é fazer o que está ao nosso alcance e confiar em Deus, né? Porque a solução vai aparecer. Para todos os problemas tem solução. Então, entregar-se a Deus, fazer a sua parte, ajuda-te que o céu te ajudará. E assim nós não vamos despertar essa armadilha, né, desses sofrimentos, desses males pequeninos, como disse Albino Teixeira. Tudo na nossa vida será solucionado no tempo de Deus, não no nosso tempo. Não existe
nenhum problema sem solução, não existe nenhum sofrimento sem fim. Então, quando a gente começa a entender esse processo, nós não vamos deixar que esse processo de angústia se instale dentro de nós, né? Buscar o trabalho, né? André Luiz vai dizer no livro Respostas da Vida: não existe processo de angústia que não se desfaça ao toque do trabalho. Então é procurar nos ocuparmos de forma útil, e assim nós vamos desfazendo esse veneno que nós mesmos muitas vezes destilamos contra nós. Então a angústia ela é causada pela nossa inveja, pelo nosso ciúme, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, e não nos conformarmos em estarmos recebendo aquela situação que a vida está nos apresentando, sem nos darmos conta de que ninguém na vida está isento de problemas, de sofrimentos. Então todos nós estamos envolvidos em sofrimentos, porque essa é a forma de nós nos adiantarmos evolutivamente. Este é o remédio que vai resultar em progresso. Então quando nós compreendemos isso, a angústia vai diminuindo, né? No Livro dos Espíritos, na questão 471, Kardec pergunta assim: quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível, ou, por outro lado, de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Então Kardec está aqui levantando os dois polos de sentimentos, ou uma angústia, uma sensação ruim, que a gente não sabe definir, ou também uma felicidade, uma sensação agradável que nós também não sabemos definir. E ele pergunta se isso é uma disposição física unicamente. Os espíritos respondem assim: é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com eles estiveste durante o sono. Então vejam como que nós passamos por situações que nós conscientemente não sabemos. Então às vezes é um envolvimento de um certo amigo espiritual ou não tão amigo espiritual que vem nos trazer à tona sentimentos do passado. Isso pode nos causar uma angústia, pode nos causar uma ansiedade, mas que nós precisamos racionalizar, né? Que nós precisamos compreender o processo de Deus e trabalharmos a serenidade dentro de nós para podermos enfrentar essa angústia com serenidade, né? Na questão 503 nós trouxemos, porque tem algo bem interessante a respeito do nosso espírito protetor. Como que age o nosso espírito protetor e como que nós agimos. Kardec pergunta assim: sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue mau caminho, não obstante os avisos que dele recebe? Não há aí uma causa de turbação da sua felicidade? Ora, precisamos lembrar aqui que os nossos espíritos protetores são espíritos superiores. Nós somos espíritos de terceira ordem e o nosso espírito protetor é de segunda ordem. São espíritos que só têm o desejo no bem. Então, ele vai sofrer quando vê que nós estamos tomando um mau caminho? Olha a resposta que vai nos conectar com o tema. Compungem-se os erros do seu protegido, a quem lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Então vejam como que o nosso anjo da guarda, um espírito superior, ele vê as nossas angústias, as nossas decisões equivocadas, quando escolhemos mal o caminho, e eles lastimam essa decisão nossa, mas não entram em processo de angústia. Por que não entram em processo de angústia? Porque sabe que há remédio para tudo. Porque sabe que o que não estamos fazendo hoje, vamos fazer amanhã. E como que nós encaramos, né? Ele cita aqui a nossa paternidade terrena, a nossa angústia com relação aos nossos filhos, né? Porque nós queremos viver a vida do filho e não é possível viver a vida do filho. O filho vai ter que viver a sua vida, vai ter que passar pelas suas dores. É claro que cabe nos direcionar, cabe nos orientar, mas nós não podemos entrar em processo de angústia por conta disso,
porque há remédio para tudo. Porque o que não se fizer hoje vai se fazer amanhã. Nós não podemos nos fixar com aquilo que está faltando. Nós precisamos, para serenarmos o nosso coração e a nossa mente, olharmos para as coisas boas que temos. Muitas vezes temos um monte de coisas boas nos rodeando e nós nos fixamos com aquilo que não está de acordo com como nós gostaríamos que estivesse. É claro, isso faz parte do processo natural da vida. Estamos num mundo de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos. Então, precisamos valorizar o que temos de bom e não colocarmos tanto peso naquilo que está nos faltando, por mais que essa falta nos afete. Mas é preciso nós focarmos naquilo que temos de bom, para assim evitarmos esse processo de angústia, para assim evitarmos esses males pequeninos, como diz Albino Teixeira. Ele fala também na cólera, ele fala no ódio. Quantas vezes nós destilamos cólera e ódio que só prejudicam a nós mesmos, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, nos itens 9 e 10, eles falam da cólera, né? O item 9 assina um espírito protetor, o item 10 assina Hahnemann. E lá eles vão nos dizer que o orgulho por nós nos julgarmos mais do que nós somos faz nós nos entregarmos à cólera. Olha, é exatamente a mesma coisa que Kardec disse lá na abertura, ou que Albino Teixeira disse no seu texto, né? Nós nos comportamos como crianças que se tiram um brinquedo, é o que Kardec falou, né? Porque nós nos julgamos mais do que somos, nós não compreendemos a vida futura, né? A cólera, a irritação, ela nada resolve, muito pelo contrário, ela altera a nossa saúde, compromete a nossa vida, torna infelizes aqueles que estão ao nosso redor. André Luiz diz: irritar-se é o melhor processo de perder. Às vezes nós estamos até com razão em determinada situação e nos irritamos e perdemos a mão de como vamos colocar aquela situação. E começamos a perder quando nós nos irritamos, né? Então, o indivíduo encolerizado, os espíritos falam nesse texto, ele vai sempre se desculpar com o seu temperamento. Ah, ele é assim mesmo, ele é esquentado, né? E os espíritos vão dizer que não, nós estamos botando culpa no corpo, no organismo, de certa forma estamos acusando Deus. Na verdade, somos nós, espíritos, que somos encolerizados, que somos raivosos, né? Que temos as ferramentas do pensamento, da vontade, para nós controlarmos essa nossa raiva, esse nosso temperamento, né? Que, em verdade, a cólera, o ódio, quando são cultivados em nós entramos num processo de suicídio indireto, porque vamos prejudicando a nossa saúde, né? Kardec apresenta um texto bastante interessante para vermos como que nós temos capacidade, porque a gente às vezes pensa assim, não consigo, eu sou assim mesmo, é meu temperamento. Não é assim. Olha o que Kardec apresenta para nós sobre a cólera e o ódio, né? Na Revista Espírita de julho de 1863, com o título O Poder da Vontade sobre as Paixões. Kardec diz assim: um rapaz de 23 anos se iniciou no espiritismo há 2 meses. Captou seu alcance, aceitou todas as consequências morais. Ele tinha um grande número de defeitos, dos quais o mais saliente era a predisposição para a cólera. Desde a infância, pela menor contrariedade, enfurecia-se, tudo quebrava. Um dia, explodindo contra a mãe, disse-lhe: vai-te embora ou eu te mato. Para entendermos como era o comportamento desse rapaz. Continua Kardec. Bastaram alguns dias para fazer desse jovem um ser meigo e paciente. A certeza adquirida da vida futura, olha a vida futura que Kardec falou lá no início, que trouxemos. A certeza adquirida da vida futura, o conhecimento do objetivo da vida terrestre, sabermos o que estamos fazendo aqui, o sentimento da dignidade do homem, o livre-arbítrio, a responsabilidade daí decorrente,
O pensamento de que a maior parte dos males terrenos são a consequência dos nossos atos, como está dizendo o texto de Albino Teixeira. Todas essas ideias, auridas num estudo sério do Espiritismo, produziram em seu cérebro uma súbita revolução. Disse para si, o rapaz disse para si mesmo: o resultado de minha cólera foi tornar-me doente e infeliz. Foi a conclusão que ele chegou. Desde então, 1000 ocasiões se apresentaram que antes o teriam enfurecido e ante as quais ele ficou impassível e indiferente, para a grande estupefação de sua mãe. Sentia o sangue ferver e subir a cabeça, mas por sua vontade, olha o poder da vontade, o fazia refluir, forçando-o a descer. Então vejam que nós temos potências para podermos controlar esses sentimentos negativos que o nosso orgulho e egoísmo despertam em nós. Quando nós compreendemos a vida, compreendemos o que estamos fazendo aqui, compreendemos a vida futura, e por aí vai a nossa liberdade, a nossa responsabilidade. Essas reflexões vão fazendo com que nós vamos arrefecendo essa cólera e esse ódio. Né? Por isso que os Espíritos dizem lá na questão 967 do Livro dos Espíritos que os bons espíritos são felizes porque não sentem ódio, não sentem ciúme, não sentem inveja, não têm ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. É aquilo que Kardec falou lá no início, no Evangelho segundo o Espiritismo, ponto de vista. Porque quando o nosso ponto de vista está apenas na vida presente, nas questões materiais, nós agimos como uma criança quando se tira um brinquedo. Então, quando nós compreendemos que a verdadeira vida é a vida espiritual, que a vida material ela é uma vida temporária, ela é a forma que Deus nos dá para nós nos desenvolvermos, para nós evoluirmos. Então, a gente vai, pouco a pouco, acalmando a nossa mente, acalmando os nossos corações e enfrentando as dificuldades com serenidade. Por isso que nós estamos aqui estudando, né? Por isso que nós estamos aqui refletindo sobre essas questões para nós podermos nos melhorar. Por último, Albino fala também no medo, né? Que até certo ponto o medo ele é positivo, né? Porque o medo nos coloca numa situação de precaução, né? De autopreservação. Então o medo até um certo ponto ele é importante, ele vai fazer com que o nosso organismo libere hormônios, né, como a adrenalina, acelera o nosso batimento cardíaco, nos preparamos para um enfrentamento ou para uma fuga. Né? Então, o medo, até certo ponto, é um instinto de autodefesa. Né? Mas a questão é que nós começamos, nesse processo de angústia, a cultivar esse medo que já vai perdendo a racionalidade. Né? Porque não confiamos em Deus, não confiamos de que tudo tem solução, né? Como o texto diz, tudo tem solução, como Emmanuel disse, né? Tudo tem solução, o que não se faz hoje se faz amanhã. Né? Então, esse medo, ele precisa ser trabalhado em nós. Não estamos falando aqui, mais uma vez, do medo irracional. O medo irracional é uma doença que precisa de tratamento. Né? Estamos falando aqui de um medo que nós estamos elegendo uma causa. Né? Então, Joana de Ângeles vai dizer no livro Autodescobrimento, uma busca interior, ela vai dizer, bem canalizado, o medo se transforma em prudência, em equilíbrio, auxiliando a discernir qual o comportamento ético adequado, até o momento em que o amadurecimento emocional o substitui pela consciência responsável. Então vamos amadurecendo emocionalmente, vamos entendendo a vida, né, compreendendo o plano de Deus para conosco, e nós vamos então dominando esse medo, né, vamos despertando a coragem, que é exatamente a virtude oposta ao medo. Né? Então a coragem para nós enfrentarmos as nossas dificuldades que foram criadas por nós mesmos. Então, se tivermos a capacidade de criar aflições para nós com as escolhas equivocadas que fizemos, precisamos ter agora a coragem para enfrentarmos estas questões que Deus nos dá todas as possibilidades.
É claro que enfrentamos também o medo através da oração, né? Porque muitas vezes eles são insuflados por companhias espirituais, então é preciso também buscar a oração, é preciso buscar a melhoria moral para nós enfrentarmos o medo. É preciso buscar o conhecimento, a razão, a lógica, para nós irmos racionalizando, né? Administrando toda essa situação. E já nos encaminhando para a conclusão do nosso estudo, né? Vamos trazer um trechinho também do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, intitulado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, item 9, mundos inferiores e mundos superiores. Kardec coloca assim: nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Então vejam o que é o nosso futuro, né? Quando Kardec diz para colocarmos o nosso ponto de vista na vida futura, é por causa disso. Esse é o futuro que está nos esperando, né? Continua Kardec: a pouca resistência de que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Veja, a infância é curta, porque já não precisamos de tanta assistência, né? A infância é curta ou quase nula, né? Isenta de cuidados e angústias. Olha aqui a angústia de novo. Neste mundo superior, nós não teremos essa angústia, não teremos o medo, não teremos a ira, não teremos a cólera, não teremos todos esses sentimentos que nos fazem sofrer, que nos aumentam a nossa carga de sofrimento. Nós trazemos uma carga de sofrimento pré-dimensionada corretamente para a nossa vida. São as aflições que precisamos passar. Mas o nosso comportamento, a nossa forma de ver a vida, o nosso desconhecimento sobre quem somos, o que estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos, faz com que desperte em nós sentimentos ruins que vão aumentar esta carga que trouxemos adequadamente do mundo espiritual para nós. Então o texto de Albino Teixeira nos chama a atenção disso. Desses males pequeninos, que pequeninos ele fala aparentemente pequeninos, supostamente pequeninos, que de pequeninos não tem nada, porque eles fazem a gente sofrer e muito. Então saber enfrentar a vida, saber enfrentar as aflições é algo que nós precisamos desenvolver dentro de nós. Precisamos ter esta sabedoria para podermos enfrentar e cumprir o objetivo da vida, sempre trabalhando para sermos uma pessoa melhor. E para concluirmos as nossas reflexões, nós trouxemos um texto de Maria Dolores, né, da poetisa Maria Dolores, que está no livro Caminhos do Amor, através da psicografia de Chico Xavier. É o capítulo de número 14, intitulado De Mãos Unidas. E o texto de Maria Dolores vai nos falar muito sobre a forma de nós vermos as dores. O olhar que devemos lançar para o mundo que estamos vivendo hoje. Então assim vai se expressar Maria Dolores. Não temas, alma querida, o vendaval que se escuta. É a terra que vibra em luta nos dias de transição. Prossegue ao clarão da fé, varando os campos sombrios e os tremendos desafios que agitam a multidão. Aqui se fala de guerra, ali é ódio avançado, além as provas em bando arrancam duro clamor. Entretanto, continua, de ânimo firme e atento, plantando em cada momento a paz que precede o amor. Sê o ouvido em que se extingue a gritaria do insulto, a força do braço oculto que serve sem reclamar. Sê a palavra calmante em que a discórdia termina, a compreensão que ilumina em qualquer tempo e lugar. Prossegue, trabalha, aprende,
age e auxilia a uma boa. Se alguém te fere, perdoa. Ante as trevas, faze luz. Não vais a sós. Muitos somos, e na imensa caravana de socorro à vida humana, o guia excelso é Jesus. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos. E vamos agora fazer a nossa prece final para encerrarmos a nossa reunião de hoje. Querido Mestre Jesus, querida Irmã Rosa, mais uma vez envolvidos pela espiritualidade amiga desta casa de amor e caridade, aqui nos encontramos com o coração em gratidão. Gratidão porque aqui hoje podemos refletir mais sobre as angústias das nossas vidas, podemos encontrar um novo olhar, podemos perceber novas atitudes mais saudáveis para as nossas existências. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Abençoe e protege a todos os lares que estão conectados conosco nesse momento, que as vibrações de amor, de paz, de bom ânimo, de esperança, de alegria, de otimismo possam ser irradiadas para cada lar, assim como as águas que foram disponibilizadas possam ser fluidificadas, nos ajudando a enfrentar as nossas dificuldades. Que a sua paz, Senhor Jesus, que o seu amor possa continuar a nos envolver hoje e sempre. Que assim possa ser, com a graça do bom Deus. Muita paz.